Meu querido, olha só. Vamos lá, estamos começando uma estação cultivo. Nossa primeira celebração é essa aqui. A gente tem aí um ano todo de estações para viver. Eu sei que vai ser bênção. Nosso objetivo é multiplicar no final do ano com 60 pequenos grupos. Amém? O desafio é grande. O desafio é grande. E eu sei que Deus tem um propósito para você durante esse ano. E esse propósito envolve vidas. Não tenha dúvida disso. Tenha uma certeza de uma coisa. Deus quer fazer de você, entendeu, um discipulador de vidas esse ano, para que você possa esse ano ganhar pessoas, consolidar pessoas para a glória dele e para que nós possamos aqui, meu irmão, ó, completar essas cadeiras até a parede. Amém? Que é para não caber mais, não é isso? Pela glória dele. Então tá, meu querido, olha só, hoje eu vou falar falando de cultivo, tem uma semente aqui assim, tem uma semente aqui. Assim, não, vamos falar de semente, plantação. Não vivi esse tempo na roça, né? Mas sei que para plantar você tem que ter um processo interessante. Minha mulher é formada em agronegócio, né? Eu sou um amigo do Adriano, que é formado, né? E como é o nome? Ele está fazendo agronomia, um cara que entende de terra. Tudo que você pensar dá na casa do Adriano. Olha, tudo. Fala uma coisa aí, dá isso aí também. Outra coisa, dá também. Quiabo, maxixe, cajamanga, cara. Mas é cajamanga no cacho. Minha mulher tá grávida, se falar não tem desse, ela sai correndo para pegar lá. Você tá enrolado. Você tá enrolado agora. Mas assim, é interessante porque lá é um pedacinho de terra pequeno, mas o meu amigo ali, ele sabe tratar muito bem a terra, sabe? Ele vai lá, dá uma ajeitada na terra, passa um negocinho ali, cuida dela. Então, quando ele joga uma semente lá, logo, logo, já tem um pé de quiabo lá enorme, entendeu? Abóbora, cajamanga e tudo que você pensar dá lá. E bem aqui, cara, você pensar assim, a terra fértil é onde? Fica, para Aparecida não, fica aqui na 210 mesmo, aqui na quadra da frente, entendeu? Depois você pode ir lá para você conhecer a casa do Adriano, lá direto em churrasco. A dica é essa, sábado 10 horas você pode correr para lá. Só não tem hoje, né? Adriano, fica em perto que a gente conhecer, Adriano. Tá solteiro, gente lindo, abençoado, homem de Deus, ungido do Senhor, entendeu? Profeta, ministro. Pessoal, olha só. Abre sua Bíblia aí. Não, eu falei um pouco sobre esse negócio de plantação, porque eu vou falar sobre a parábola do semeador. Aí tem tudo a ver com semente, semeador, né? Plantar, colher, e o Adriano que faz isso. Por isso eu usei o exemplo. Beleza? Vamos lá. Abre para mim em Lucas 8. Lucas 8. Como os pregadores mais famosos, Evangelho de Lucas 8. A gente tem uma Bíblia da parede, agora ficou, o pastor chegou aí, chamou isso de Bíblia de parede, acabou, agora virou Bíblia da parede mesmo, né? Você tem a Bíblia da parede aí? Quem está ali é o Marcelo hoje? Bíblia da parede, Deus ministra e fala. 8:4, tá? Versículo 4. Versículo 4. Os irmãos estão todos acostumados a procurar na Bíblia que fica no índice, né? Que no iPhone bate lá, índice para abril, né? Mas é bênção. Olha só, diz assim a palavra do Senhor. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras. Quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Vamos orar? Eu queria que você baixasse a sua cabeça, vamos orar. Deus amado, nós pedimos ao Senhor nesse momento a tua graça, Pai, a tua direção sobre as nossas vidas, que o Senhor possa essa noite falar aos nossos corações, que nós possamos ser aqui confrontados, se necessário, mas que em tudo, Pai, o Senhor surpreenda a nossa vida com a tua graça. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meu querido, deixa eu perguntar para você uma coisa aqui. Talvez nunca perguntaram para você isso, né? Mas eu perguntar para você uma coisa. O que você tem feito com a palavra de Deus? Tem aqui uma galera que já está na igreja há um tempão, né? Você está aqui já há muito tempo sentado, são domingos e domingos, sábados e sábados, são anos e anos. Eu me senti velho agora, que eu me lembrei lá de Gurupi quando eu era menino agora, né? Do banco de madeira que pegava do meio do corredor até a janela. 17 homens não arrastavam um banco daquele. Do tom uma folha de mogno, direto do Pará, aquela grandona assim. Então a gente está há muito tempo já nessa caminhada do Evangelho. Algumas pessoas estão visitando a gente pela primeira vez, mas assim, na maioria, nós já temos uma caminhada.
E nessa caminhada, várias vezes se falaram sobre Deus ou sobre a palavra dele. O que você tem feito com tudo que você já ouviu sobre Deus? Uma pergunta boa, né, irmão? Eu fiz essa pergunta e eu mesmo fiquei pensando, sabe? O que eu tenho feito? O que eu tenho feito? Uma coisa que eu quero dizer para você, ó, nosso Deus é um Deus de princípios, lealdade, amor, perdão, cura e muito mais. Essa noite você precisa entender uma coisa: tudo que Deus fará, fará por meio da palavra dele, amém? Entenda isso, olha, tudo que Deus fará na sua vida, ele vai fazer baseado na palavra dele, entendeu? Nem mais nem menos. Isso é fantástico, porque a palavra de Deus tem bênçãos e promessas e mais promessas para as nossas vidas. Mas nós precisamos entender essa palavra. Saca só. Para herdar o reino, meu querido, que nós estamos almejando, nossa vida tem um começo e um fim. Tem um livro muito bom chamado 30 Dias com Propósito. Não, 30 dias para viver. Eu estou bagunçando a cabeça já. Um mês para viver. 30 dias é um mês, amor. Dependendo do mês, vai dar 30 dias um mês, entendeu? Se for fevereiro, já não dá, né? Mas assim, 30 dias, um mês para viver. Um mês para viver. Esse livro tem uma parte muito interessante que ele fala assim que a nossa vida, ela é um traço. Quando você vai no cemitério, aí você tem assim, uma data de nascimento com uma estrelinha e uma data de falecimento com uma cruz. E entre essas duas datas tem um traço, não é isso? Esse traço é a sua vida. É o que você vai viver. Então eu quero dizer uma coisa para você. Para você herdar isso que Deus tem para você na palavra dele, você precisa aceitar esse Deus. Para você aceitar esse Deus, meu querido, você precisa viver debaixo do que ele tem para você. Isso envolve várias coisas na sua vida. Renúncia, entendeu? Prioridades que você vai ter que ter para que você possa conseguir chegar ao final e vencer essa carreira. Mas o principal de tudo é a fé e o relacionamento com Deus. Beleza? Lá em João 8, em Lucas 8, perdão, nesse texto que nós lemos, Jesus lança essa palavra. Também em João, ele lança uma palavra muito dura e muitas pessoas que ouviram de Jesus, muitas vezes, algumas absorveram e outras foram embora e aquela palavra não fez efeito nenhum na vida dele. Beleza? Então eu queria falar para você hoje sobre alguns aspectos que envolvem esse texto aí. No versículo 5 fala o seguinte: então, lançando a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Fala assim, à beira do caminho. Pode falar, à beira do caminho. Fala assim, ó, e as aves a comeram. E as aves a comeram, beleza? Aí no versículo 12, depois quando Jesus explica essa parábola, porque os discípulos não entendem, pede para ele explicar, ele fala o seguinte: são os que ouvem, então o diabo. Então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Então está a explicação. Quem é essa pessoa que está à beira do caminho? Como é que funciona isso aí? Versículo 12 vem e diz: são as que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Pensa num cara safado, sacana e trair ao diabo. Tá entendendo? E ele veio para roubar, matar e destruir. E é exatamente isso que ele faz quando ele encontra pessoas à beira do caminho que recebem essa semente e ele vem lá e ó, leva. Então aqui ele fala explicitamente sobre aquela pessoa que está à beira do caminho. Eu digo mais assim, eu digo que a nossa igreja está cheia de pessoas assim, porque são pessoas que não se comprometem com as coisas. É muito fácil você conduzir uma vida hoje dentro de uma cultura evangélica, hoje onde é moda ser evangélico. Se você estiver apagadinho e fala que você é crente, você vai bombar. Bota no status assim, ó, hashtag Jesus salva, qualquer coisa assim. Muitas pessoas estão hoje vivendo um evangelho muito barato, muito superficial. E essas pessoas se enquadram exatamente nessa característica de pessoas que estão à beira do caminho. E é interessante que aquela pessoa assim, ó, geralmente, eu não sei se você se enquadra nesse tipo de pessoa, mas geralmente é aquela pessoa que tem pouco tempo de oração, pouco tempo de leitura da palavra de Deus, ela tem pouco tempo de tudo que envolve um crescimento com Deus. Certo? E o mais interessante é que quem está à beira do caminho ouve muito a palavra, de ouvir, mas absorve muito pouco. E geralmente quando ela ouve, eu venho no seminário, no culto como esse aqui, ela senta aí, o camarada fala e ela pensa assim: menino, se a podia estar aqui, aquela minha amiga. Isso era para ela. Menino, se ela tivesse aqui, era uma lapada na orelha. Ia mudar aquela menina, né? Então tudo que você ouve, com muita facilidade você aplica na vida dos outros. Entendeu? É difícil, irmão. Às vezes acontece. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, assim, é uma característica hoje que envolve muito a nossa juventude.
que é esse camarada que fica sentado no meio do povão, ele soma, mas na verdade ele tem um relacionamento muito superficial. Olha só, Deus lança a semente em sua vida e você tem mostrado indiferente a essa verdade. Isso acontece muito nos pequenos grupos. Nós somos uma igreja em pequenos grupos e no pequeno grupo acontece muito aquela coisa assim, o camarada tem um problema, certo? Mas ele tem um relacionamento superficial com o pequeno grupo dele. Ele não quer ser tratado. Para ele estar lá, comer com aquele povo é o suficiente. Mas então quando o líder dele tenta investir na vida dele, ele rapidamente ele entra na defensiva. Porque eu não quero tratamento. Então é um desafio, meu querido. Olha só, quando você está à beira do caminho, eu tenho certeza que muitas pessoas tentam te buscar. Muitas pessoas. Porque ele está no meio, no canto da multidão ali. De vez em quando alguém olha para você e percebe assim, nossa, esse cara está longe, eu vou trazer ele. Chega para você, o que é que você faz? Você se fecha por medo, não é verdade? Olha só, pessoas que simplesmente escolhem o pecado de forma voluntária. É interessante essa palavra. Olha só, então tá, você está no meio de um grupo onde você não quer algo com mais intimidade, é superficial. O que acontece? Falta base, falta fundamento na sua vida, tá entendendo? No primeiro vento que vem, você cai, e geralmente você cai porque você escolheu cair. Esse é o que a gente chama de pecado voluntário. Aí você vai caindo, vai caindo, vai caindo, isso vai gerando feridas em você. Aí beleza, então eu vou continuar numa comunidade, mas eu estou ferido e eu preciso ser tratado. E conduzir uma vida, meu querido, caminhar, acordar de segunda a segunda, todos os dias de manhã, percebendo que você tem algo a ser tratado na sua vida, mas você tem medo. E aí você sabe que tem um Deus que pode fazer isso, mas você tem medo. Você prefere ficar na beira do caminho. Isso deve dar uma angústia danada. Só de falar eu já fico agoniado já. É um sofrimento constante. E o diabo é safado e pilantra. Ele quer que você fique aí, no seu lugarzinho, sentado, bonitinho, como se todo mundo percebesse, para que todo mundo perceba que você está inserido no meio. Mas na verdade, você está à beira do caminho, meu querido. As sementes que Deus tem lançado para você têm se perdido no meio do caminho. Está entendendo? A grande verdade é que toda essa distância de Deus gera feridas, foi o que eu falei para você. Olha só, as pessoas que estão à beira do caminho sempre têm sua semente roubada, porque não querem um relacionamento íntimo com Deus. Vivem uma vida superficial. Agora deixa eu te dizer uma coisa interessante aqui, ó. Nem tudo que vem do céu, meu querido, vem de Deus. Estava no Val de Jaboque com os meninos lá na Assembleia de Deus, o pastor José Anderson disse essa palavra, bicho, isso ficou na minha cabeça. Olha, nem tudo que vem do céu vem de Deus. Os pássaros vieram e roubaram a semente. Então existe uma falsidade muitas vezes no que se vê. Então você tem que ter muito cuidado, você precisa se armar muito da palavra de Deus. E essa pessoa que está à beira do caminho aqui, ela tem uma característica muito comum, porque à beira do caminho muitas vezes você fica sozinho. Porque eu estou vendo o Jesus aqui, eu quero ir, eu vou aqui, mano. A semente está caindo, eu estou pegando e eu vou andando aqui. E aí você percebe, não, eu não quero andar com essa multidão, eu vou andar aqui do lado. Aí você fica sozinho. E sozinho, meu querido, vou te falar uma coisa, é muito difícil. Então deixa eu te perguntar uma coisa. O que tem roubado sua semente hoje? Você consegue identificar isso? É a indiferença? Indiferença é um negócio que eu tenho parado para pensar mais nisso. A Amanda trouxe esse negócio para o louvor e falou, você não pode ficar indiferente. A gente fica pensando nesse negócio, mas é uma verdade. A indiferença deve ser uma paulada no coração de Deus. Sabe por quê? Porque você se fecha simplesmente para tudo que Ele tem para você. Simplesmente porque você escolheu se fechar. Você fica frio, a coisa está pegando fogo e você está lá, apático, frio, fechado. Você vem para um culto, por exemplo, você consegue entrar e sair do mesmo jeito. Você não consegue ter liberdade de louvor, liberdade de adoração. Você não consegue orar, você não consegue sentir a presença de Deus, entendeu? Tudo que você faz é superficial, isso é indiferença. Você não se permite ser alcançado por Deus. Cara, uma condição dessa hoje é uma condição de esfriamento total. Entendeu? Se você está sentado aqui já há muito tempo, já na vida cristã, e você tem uma característica dessa na sua vida, meu querido, Deus quer mudar a sua vida hoje. Ele quer trazer para você a vida, e a vida em abundância. Então, não se prenda a isso. Então, olha só, se você tem hoje na sua vida algo que rouba a sua semente, e isso seria a indiferença, não esteja indiferente. Muitas vezes a autossuficiência, que o diabo usa muito isso, ele faz você pensar que você não precisa de Deus. É bem isso mesmo. Você não precisa de Deus, meu querido. Você é um cara bonito, você é um cara forte, tem saúde, marombado, entendeu? Cabelinho para cima, entendeu? Aquele do Neymar, saca?
tá lá fina ou meio marombinha, entendeu? Tá na faculdade, passando na UFT, um curso massa, muita gente queria estar no seu lugar. Sua mãe tem um carro, sua mãe tem uma casa, ela mandou uma grana para tu, aí tu acha que isso é a vida, cara. Aí tu acha que isso é a vida e tu pensa que isso é maior do que Deus, aí tu se fecha para o que Deus tem para você. E isso aí, meu querido, é autossuficiência. Você se acha completamente completo. Então você não precisa de Deus. Meu querido, você está à beira do caminho, encostado nos arames, e está se acabando no arame. E a bênção está lá na frente, ó. Você está perdido, cara. Você está fora do que Deus tem para você. Cuidado com isso. Mesmo que você tenha tudo isso que eu te falei, Deus tem muito mais para você e o que Deus tem é eterno. Não venha construir aqui não, está lá no céu, entendeu? Então são tesouros que estão guardados na eternidade para você. E são coisas que fazem parte do plano de Deus para a sua vida, entendeu? Então cuidado. A indiferença e a autossuficiência é uma coisa que a gente tem que estar o tempo todo atento, porque a gente pode ser pego de surpresa e muitas vezes se encontra à beira do caminho. Outra coisa que pode ser é o medo mesmo de se relacionar com Deus mesmo, ou a rebeldia mesmo. Eu não quero esse Deus e pá, eu não quero esse negócio de igreja, eu quero ficar dentro do pequeno grupo mesmo só para estar, eu não estou nem aí para isso aí. E você fica rebelde a isso aí, dando trabalho para mim, dando trabalho para o seu pequeno grupo, o seu líder, mas a gente ama você demais, cara. Pense no homem que tem paciência, sou eu. A gente vai andar junto e até se amansar. A gente vai conversar, né, Ricardo? Vamos conversar, maninhos, meninos estão aí, as meninas são líderes. A gente vai conversar, não tem muita água para tomar junto, muito café, até você entender que o que Deus tem para você é muito maior do que você pode imaginar. Amém? Amém. Vamos tocar o barco. Olha só. No versículo 6, eu até chamei, eu botei aqui uma referência assim, crente cai. Eu queria caçar um nome para as pessoas, sabe? Fica legalzinho o nome, né? Aí eu pensei assim, não, esse aqui vai ser o crente cai. No versículo 6, fala o seguinte, pode colocar aí para você acompanhar comigo aí. Fala o seguinte, ó, parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Um dos grandes problemas da vida cristã é a falta de consolidação. Eu vou explicar para você como é que funciona. O último seminário que tivemos aqui foi um seminário de libertação espiritual. O pastor Oswaldo Lobo veio aqui e ministrou um seminário muito bom. Esse seminário, eu tenho um costume assim, quando eu vou no seminário, eu levo sempre um bloco. Eu sempre falo para a moça assim, moça, me dá 2 blocos. Aí ela fala assim, meu Deus, um bloco é grande. Eu escrevo um bloco todo. Escrevi tanta coisa no seminário. Aí o que acontece? Aí você vai num lugar, uma pessoa está falando uma palavra, você escreve aquela palavra, você anota. Aquilo traz uma alegria no seu coração danado, você fica feliz, você, nossa, isso é bom demais, é uma verdade na minha vida e tal, e fica só nisso, né? Fica só nisso. Então esse é o problema, nós temos um problema na consolidação das nossas vidas. Então eu queria dizer para você, meu querido, é o seguinte, ó, essa falta de consolidação é uma falta de vontade de conhecer mais sobre esse Deus, entendeu? Então é assim, é como se você tivesse um conhecimento superficial, suficiente para você muitas vezes comentar sobre ele, ou muitas vezes até mesmo clamar a ele por alguma dificuldade que você tem, mas não passa disso, tá? Então, aqui ele usa no texto assim, ó, sobre pedras, e no final ele fala o seguinte, que porque não havia umidade, ela morreu. Aí é interessante dizer para você o seguinte, ó, pessoas que vivem sem a consolidação não conseguem se manter firmes. A queda é uma constante em sua vida. Então eu vou entrar num assunto aqui meio punk para falar com você. Então tá, eu sou ou não sou uma pessoa consolidada? Eu preciso pensar nisso. Pô, estou inserido numa rede, estou inserido numa igreja, ou eu estou numa comunidade, ou eu não conheço muito sobre Deus, estou vindo aqui pela primeira vez, mas esse cara está falando de uma coisa aí que eu percebo que eu preciso conhecer mais. Como que eu vou descobrir que eu sou consolidado ou não? Primeira coisa, o pecado voluntário. Pecado voluntário, eu mesmo provoco o pecado. E aí você percebe que existem áreas na sua vida que muitas vezes são intocáveis, você se fecha para que Deus não trate isso. Então, por exemplo, você vai cair sempre. Você sempre tem uma queda em áreas. Eu vou falar sobre áreas que geralmente acontecem, que a gente já sabe que a coisa é difícil. Área sexual, por exemplo. É difícil, meu irmão. Hoje se manter puro é difícil. Tem que ficar sem televisão, sem internet, sem celular, né? Porque a pornografia tá assim, ó, escrachado hoje na internet. Não tem como. Você liga a televisão, onde você vai, tem anúncio e tudo isso foca o sexo. Então, como é que você vai encontrar forças em Deus para você suportar ou para você conseguir vencer isso? Na consolidação, através da palavra de Deus. Ah, cara, mas eu não consigo, cara.
E aí tem a tal da masturbação que vem para arrebentar o cara também. Aí o cara fala assim, não, mas de vez em quando eu caio, meu irmão, é de vez em quando que o diabo vai lá e te bota para você cair. E ele vai usar isso para tirar a legalidade da sua vida, de você poder ministrar na vida de alguém a cura daquele pecado. Tá entendendo? Então você tem que realmente buscar em Deus a cura para esse tipo de pecado. Então a sexualidade é uma coisa hoje que a gente precisa falar muito sobre isso, porque realmente é uma porta de acusação do diabo na vida do jovem. Uma outra coisa que geralmente acontece muito é o julgo desigual. Por exemplo, tem a ver com sexualidade? Tem sim. Nós acreditamos no mesmo Deus, então nós entendemos que a palavra de Deus nos orienta para que nós tenhamos relacionamentos com pessoas que acreditem e busquem esse mesmo crescimento, esse mesmo Deus. Aí você pensa assim, não, mas eu vou namorar ele ali, eu vou orar por ele, menino, fazer uma campanha dos 40 dias bem na igreja bem ali do lado, tem a campanha do jejum, vou orar. Meu querido, cuidado, porque muitas vezes você está lutando por coisas que o seu parceiro, o seu namorado ou seu namorado não estão lutando. Então vai ser muito mais difícil você continuar firme, entendeu? E de vez em quando você vai chegar para o seu líder ou para a pessoa e falar assim, não, cara, a gente está bem, a gente tem só uns esquenta às vezes. Meu irmão, o esquenta é do capeta, é do diabo. O Jesus acende a luz, né? Porque tem que ligar a luz, não namora no escuro não. Aí o que acontece? Ele vai usar isso, é interessante assim, porque é uma coisa que satisfaz o nosso corpo, mas cara, a acusação do diabo é pesada, porque ele sabe que você abre brechas para ele, e ele vai usar isso para te acusar. E uma coisa que a gente tem falado muito nas nossas reuniões de GD é isso, ele usa para te acusar e ele tira a legalidade, você perde a autoridade, cara. Então, se você tem um namoro assim, você precisa entender que você precisa de Deus na sua vida e na vida do seu namorado ou da sua namorada. Porque aí vocês vão buscar um crescimento juntos. E isso vai provocar em vocês uma consolidação. Amém? Aí tem o esquema da baladinha, da cachaçinha final de semana, não vou nem falar sobre isso aí, que o cara hoje é tão mané, que ele vai ali no lara, 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 lere, 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 aí tira uma foto e bota no Instagram. Aí a gente vê, doido. A gente vê, cara. Eu não vou curtir, mas eu vou ver, entendeu? Cara, não adianta, hoje tá tudo ligado, né, mano? O cara não tira foto, mas faz um check-in. Tá lá, velho. Entendeu? Então, assim, muitas vezes você pensa assim, não tem nada não, cara. É só pra dar uma desestressada, ver uma galera diferente, umas mulheres e tal, ou uns meninos aí e tal. Mano, é janela. É janela, é falta de consolidação na sua vida, de você entender que Deus não te escolheu para estar naquele lugar. Então, se isso tem acontecido na sua vida, cuidado, é porque você precisa ler mais a palavra de Deus, você precisa de pessoas na sua vida que te ajudem a permanecer na fé. Uma outra que eu coloquei aqui foi as conversas imorais. Vamos lá, eu escrevi, não sei se eu vou ter coragem de falar, né? Mas é assim, ó, as conversas funcionam assim, várias vezes na Bíblia, lá em Gálatas e também no Novo Testamento, fala sobre conversas imorais ou conversas indecentes, algumas versões usam esse termo. Cara, cuidado com isso. Deus trabalhou tanto na minha vida, porque olha só, muitas vezes você precisa entender assim, que você não precisa falar tudo que você pensa, tá? Ou tudo que você viveu. Minha esposa tem me ensinado uma coisa assim, casar é bom, velho, ajuda. Eu penso isso aqui, ó, aí eu falo isso aqui, ó, entendeu? É isso, porque muitas vezes você, ou até por não entender, ou por achar que aquilo é permissivo, você começa a falar sobre intimidades suas, ou sobre coisas que você almeja, e geralmente isso envolve a sensualidade, e cara, isso vai levar você para uma situação constrangedora, porque o próximo passo disso é a defraudação, e a janela do nosso corpo são os olhos vão ver, a mente vai pensar, e depois que a mente pensa, muda muita coisa, irmão. Muda coisas, mexem com a gente, entendeu? E aí depois que você pensar, você vai querer fazer. E se você não conseguir chegar lá para fazer, você faz sozinho. Não é assim que funciona? Cuidado. Então, cuidado, porque através dessas conversas, isso demonstra uma falta de caráter muito grande. Porque você precisa filtrar o que você fala. É interessante hoje porque um celular ou uma tela de computador dá uma sensação de privacidade, sabe? Mas isso não existe, cara. Ei, não existe, mano. Não existe, cara. Cuidado. O diabo vai fazer você conversar, vai pegar o seu texto e vai botar no jornal, que é para todo mundo ver. Aí um monte de gente que também faz, não tá nem aí, mas vai apontar o dedo para você. Tá entendendo? E ele vai te derrubar, ele quer te mostrar que você não consegue. Então, se você não consegue, cara,
vai excluindo assim, bota offline a galerinha que você não pode falar, vai tirando. Você tem que ser safo, você tem que entender quais são as dificuldades que você tem para se permanecer santo. Isso é consolidação, é conhecer a palavra de Deus, usar essa palavra a seu favor, amém? Para você continuar puro nos caminhos de Deus, beleza? Olha só, assim como o texto fala, falta umidade em sua vida. Essa pessoa é vencida pelos seus próprios desejos. São muitas horas durante um dia que você fica ouvindo coisas, né? Você sai do trabalho, acordou de manhã cedo, 7h30, o cara vai para a faculdade, agora tem um frescão com ar-condicionado, bacana, né? Chega na faculdade. Cara, você percebe, você passa o dia na faculdade, vai almoçar ali num real, não é mais R$1, é 2 agora, se não me engano. Aí depois você volta para a faculdade, aí depois vai para casa, tem alguma coisa da igreja. Nesse dia todo corrido, cara, que tempo você teve de encher a sua mente com coisas que são puras, boas e louváveis? Na maioria das vezes é muito pouco o tempo em que você nutre a sua mente com coisas de Deus. Então o mundo se encarrega naturalmente de encher sua cabeça de porcaria. Você pode ter certeza disso. E sabe o que isso vai acontecer? Você vai começar a ver, vai internalizar, vai ver. Não buscou Deus, vai vendo. A sua terra vai secar, meu irmão. E o texto fala o seguinte, que aquela semente que caiu nessa terra aqui, ela germinou. Cara, presta atenção, ela germinou, mas ela não dá fruto, porque a terra seca e mata a planta. Então, na verdade, são escolhas que você tem que estar ligado. Você tem que entender que são escolhas. Olha só. Pense em seu coração, o que tem tirado a umidade da minha vida com Deus? Por que você germina? Por que você se envolve? Porque muitas vezes você tem até uma expectativa, sabe? Gera no seu coração uma alegria, mas você não consegue frutificar. Não tem fruto. Não tem fruto, as pessoas não percebem em você o fruto disso. No versículo 13 do mesmo capítulo, ele explica esse versículo sobre as pedras e a falta de umidade. Ele fala o seguinte, as que caíram sobre as pedras são aquelas que receberam a palavra com alegria quando ouviram, mas não tinham raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Lucas 8,13. O coração dessas pessoas reconhece a palavra de Deus, esse reconhecimento provoca alegria, mas ela não tem fundamento, ou fundação é melhor, né? Que são raízes para consolidar isso. Então coloque no seu coração o seguinte, a consolidação é o que vai levar você para uma vida de santidade, para uma vida constante com Deus, para que você não viva aquela vida cai, onde o diabo vai ficar te acusando, você cai, te acusando, você cai, aí cai, levanta. Cara, o tempo é curto e o diabo está roubando a sua juventude com isso, entendeu? Porque ele vai te estragando, você vai para um casamento, depois você teve uma juventude todo dia nesse cai, levanta no seu casamento, vai ter problema, e esse caráter maltratado vai passar para os teus filhos, e a tua geração todinha vai ser cai, meu irmão. Cuidado. Deus tem para a tua vida um projeto de promessa, de vida para a tua descendência, mas Ele precisa que você abra os seus olhos, para que você entenda que só estar numa comunidade não é o suficiente, ou só anotar alguma coisa no caderno, ou muitas vezes pegar no celular um versículozinho, postar no Facebook, entendeu? Cara, a sua vida não é esse status aí não, cara. Deus quer conversar contigo pessoalmente, Ele quer tratar a tua vida, Ele quer lá na tua ferida, lá naquela coisa que você não fala para ninguém, que você não quer falar para o seu líder de pequeno grupo, você não quer abrir para ninguém, é exatamente isso que Deus quer tratar na sua vida, porque depois que você vencer isso aí, você vai deslinchar na sua vida com Deus, a coisa vai começar a andar, você vai começar a viver experiências que você nunca viveu. Então você precisa de consolidação. Olha só, no versículo 7, ele fala sobre o seguinte, eu coloquei assim, né? Andando com o inimigo, né? O versículo 7 ele fala o seguinte, outra parte, pode colocar para mim aí o versículo 7? Lucas 8, 7. A Bíblia da parede. Abre aí, acompanha comigo aí. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Beleza? Olha só, no versículo 14 ele fala o seguinte, as que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas ao seguir o seu caminho são sufocadas pela preocupação, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Versículo 8, Lucas 8, 14. Olha só, nesse último caso, é interessante você entender uma coisa. Essa penúltima pessoa aqui classificada como a do espinho aí,
ela cai numa terra boa. Ó, só fala do espinho, cara, não tem pedra, a terra é boa, é padrão, como a gente fala na polícia, né? É lindo. Jogou a semente, recebeu a semente, tem umidade, cresceu. Mas o que aconteceu? Tem um espinho. Fala espinho. Tem um espinho, cara, no meio do caminho. O que seria esse espinho? Eu digo o seguinte, ó. Tem um ditado antigo, isso é antigo, coisa da minha idade, assim, né? É bombava esse ditado no passado. Fala o seguinte, ó. Diga-me com quem tu andas que eu... Vocês são velhos, hein? Vocês são velhos igual eu. Então é o seguinte, esse ditado é muito comum. Diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. Aí eu fiquei pensando, cara, será que isso tem algum versículo na Bíblia? E eu não achei, rapaz. Em Provérbios 13, 20 fala o seguinte, ó. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo acabará mal. Então, cara, guarda uma coisa no seu coração. Ande com pessoas que queiram te ver crescer. Eu pensei assim na minha cabeça, cara, o que seriam esses espinhos, né? Aqui no texto ele fala, ele usa uma definição, né? Que são os prazeres dessa vida e as preocupações, as riquezas. Muitas vezes nós até conseguimos viver livre disso, dessa riqueza, ou não temos uma vida tão preocupada assim, mas geralmente, cara, quando você anda com pessoas que não querem crescer com você, elas te derrubam. Né? Elas te derrubam, são usadas muitas vezes para te tirar do caminho, porque você não tem uma palavra que convence, cara. Então, você vai ser convencido, mesmo tendo uma terra boa, mesmo tendo uma terra com umidade, você não vai conseguir, mesmo germinando, você não vai conseguir dar frutos. E é interessante porque depois de entender isso aqui, eu pensei assim, ó, muitas sementes são roubadas pelas amizades erradas. Então, olha só, você tem que tomar muito cuidado. Ouve o que eu estou te falando aqui, ó, muito cuidado com quem você é confidente. Sabe? Aquela pessoa que você chega e conta as suas expectativas, os seus projetos de vida, né? Aí muitas vezes essa pessoa não tem, assim, no caráter dela, a mesma concepção de Deus que você. Então, o conselho que ela vai te dar, porque você está permitindo ela te aconselhar, quando você está falando da sua vida para ela pode te aconselhar e te levar para um lugar diferente do que Deus tinha proposto para você. Então, muitas vezes tem caminhos que parecem bons, mas, né, são caminhos de morte. Cuidado com isso. Então, nós temos tentado implantar na nossa igreja uma cultura de cara, seja confidente dentro do seu pequeno grupo, com pessoas que você conhece, que você confia, pessoas que são tementes a Deus. Aí sim você chega lá e abre o jogo e fala assim, mano, não tá difícil, eu queria uma ajuda nisso aqui, a mina tá lá dando pressão, eu não sei o que eu faço, se eu oro, se eu vou lá e tal. Aí quem é a mina? Não, a menina ali, cara, cuidado. Aconteceu no meu trabalho esses dias atrás, a gente conversando com uma menina lá e tal, na coordenação, chorando e tal, o que foi? Não, eu fiquei com meu namorado e meu namorado foi embora e me deixou, né? Aí um cara lá, que eu não vou dizer o nome, né? O cara falou assim, isso é normal, minha filha, perder a virgindade hoje é uma coisa normal, faz parte da vida. Eu vontade de matar aquele cara, mas passou. Então cuidado, cara, porque muitas vezes a pessoa vai te dar um conselho que não é algo baseado na palavra de Deus, porque ela não tem um Deus no coração dela. Então, meu amigo, busca intimidade dentro do teu pequeno grupo, dentro da tua comunidade, entendeu? Se fecha para que pessoas que estão lá fora, muitas vezes que estão totalmente desligadas do propósito de Deus, venham influenciar nas tuas escolhas. Cuidado com as tuas escolhas. Então são esses espinhos, muitas vezes, que acabam te afastando do propósito de Deus para a tua vida. E você continua vivendo uma vida de mesmice, a mesma vida, no mesmo lugar, do mesmo jeito, entendeu? Olha só, busque um relacionamento que provoque na sua vida amadurecimento. Você já teve aquele amigo que o que é bom, cara, eu penso num cara bacana, velho. Eu ando com um cara, o cara tem conselho bom. Eu ando com o cara me ajuda a não pecar. Eu ando com ele me coloca sonhos no coração e eu fico todo animado quando estou com ele. Você tem um amigo assim? É esse cara que você tem que andar com ele, meu. E me apresenta que eu quero andar com ele também. Beleza? Então, assim, essa é a essência. São pessoas que provocam em você o amadurecimento. Outra coisa interessante, esse amadurecimento naturalmente provoca frutos. E esses frutos, assim, eu não queria classificar esses frutos só como vidas. Ah, são vidas, eu tenho... Não, mas frutos também na alegria, sabe? Coisas produtivas na sua vida, sabe? No seu dia a dia, nos seus projetos. Coisas que dão certo na sua vida, entendeu?
Então quer dizer que você anda com pessoas que aconselham você de maneira correta, dentro do que Deus tem para você, dentro do propósito de Deus para a sua vida, e isso é bom. E aí acaba naquela definição de ser bênção na vida de pessoas e não pedra de tropeço, entendeu? Então entender isso, muitas vezes, trabalha no seu coração todos os princípios que nós abordamos aqui. Olha só, a primeira pessoa era aquela pessoa que estava na beira do caminho, sem compromisso, conhece um pouco sobre a palavra, mas não quer profundidade na palavra, não é isso? A semente cai e morre, meu irmão. E de onde é que vem o bicho que rouba? Vem do céu muitas vezes, porque é mentiroso. Cuidado, o diabo, ele é safado, tá entendendo? Outro aspecto é a falta da consolidação. É a pessoa que já é um pouco mais envolvida, ela já é um pouco mais envolvida, mas é superficial o envolvimento dela. Ela não está à beira do caminho, está no meio da multidão, mas é fechada. Tem feridas que ela não permite serem tratadas, não se permite ser pastoreada por ninguém. A vida dela é fechada. Cara, a Bíblia fala o seguinte, ó, só para tu entender, ó, tu tá com problema de pecado, acusação do diabo. A Bíblia diz o seguinte, ó, confesse a Deus para que você alcance o perdão e ao próximo para que você alcance a cura, meu irmão. A cura é completo. Então você não pode se fechar no seu quarto e pensar que só o fato de ter confessado a Deus e me relacionando com um grupo e aquele negócio no meu coração, porque eu nunca contei aquilo para ninguém, procura uma pessoa de confiança, o seu líder, a pessoa que você tem como pastor na sua vida e ore com ele, diga, olha, eu preciso de oração porque eu estou caindo nessa área, eu não consigo andar aqui e ali, meu irmão, vamos andar junto, ó, na hombridade, de mão dada, e vamos levantar e vamos andar. Agora sozinho não dá. Então, assim, esses princípios aqui são princípios assim muito simples, cara. É um texto muito simples, mas é como eu falei para você no início, o que Deus vai fazer na sua vida vai fazer baseado na palavra dele. Então você precisa de um relacionamento com esse Deus. Cara, a gente lidando com juventude, com adolescentes, com jovens já há um tempo, a gente percebe assim, como é superficial o relacionamento da multidão, cara. Como é superficial. Numa simples tribulação, o desespero é uma coisa assim notável, sabe? A pessoa fica sem saber o que fazer. Aí você vai conversar com essa pessoa e a gente percebe que falta na vida dela uma consolidação em vários aspectos, sabe? Falta uma vida de oração, falta uma vida com Deus, uma vida de devoção, uma vida diária com Deus. Falta relacionamento com pessoas saudáveis. E aí ela tá lá no mundão, muitas vezes aqueles amigos que só falam merda, ficam botando merda na cabeça dela e ela traz a merda aqui pra dentro. E aí começa a contaminar o povo que tá aqui dentro. Então, cara, você tem que ser bênção onde você tá. Cuidado. Deus te trouxe até aqui, a essa igreja, essa comunidade. Você que está convidado por alguém. Esse aqui é um lugar onde pessoas querem crescer na fé, amém? Esse tem que ser o nosso objetivo. O ano está começando. A estação cultivo está aí, já está começando a acontecer tantas coisas. Nós temos 30 pequenos grupos na nossa rede. Cara, e esses lugares têm que ser lugares que essas características aqui tem que se fazer presente. A consolidação, entendeu? Amizades realmente que tem Deus nisso aí, onde você pode ser confidente, onde haja a confidencialidade e as pessoas possam confiar umas nas outras, entendeu? Você não vai ser aí um linguarudo de ficar contando da vida dos outros, mas você vai poder orar por ele, que é muito mais importante do que falar sobre ele, entendeu? E a juventude que vai vir para a nossa igreja precisa encontrar em você realmente uma pessoa que é uma terra boa, para que essa semente caia e frutifique, ela possa ver o teu fruto e pensar assim, cara, a semente que caiu na minha terra, ela cresceu, mas a pedra matou, faltou umidade. Eu ando com a galera que só tem espinho em mim e eu não consigo permanecer, entendeu? E esse desespero todo que você vai ver, a resposta dele tá em Deus, tá em um relacionamento, tá nas suas escolhas, tá no seu caráter. Ah, mas eu não consigo vencer os meus pecados sexuais, ou eu não consigo vencer a baladinha, ou aquela cervejinha, eu não consigo vencer um namorozinho mais quente. Meu irmão, isso é tudo mentira do diabo para te deixar preso no pecado. Porque o que Deus tem para você é muito mais e muito mais abundante. Então, cuidado com o que você tem enchido os seus olhos, com o que você tem enchido a sua boca, com o que você tem enchido o seu coração. Entendeu? Busque fundamento na palavra de Deus, que a consolidação ela faça parte da sua vida. Você tem dúvida? Ou, cara, eu tenho dúvida sobre a questão do namoro. Procura na Bíblia, cara. Procura o seu livro de pequeno grupo. Vai investigar. Igual você investiga quando o professor passa para você um trabalho. Faz da Bíblia um material de estudo. Seu mesmo. Vai ler. Meu Deus, o que tem falando sobre... Fala sobre tudo. Até como sentar na mesa fala. Tem tudo na Bíblia. Mas você conhece muito pouco. Porque você manuseia muito mal ela. Então eu quero que você entenda que você é um alvo do diabo.
Ele quer te manter nessa mesma condição, né, de não conhecedor, porque ele vai colocar na sua cabeça verdades para ele que muitas vezes vão te levar para um caminho totalmente diferente do que Deus tem para ti, entendeu? Então Deus tem para a tua vida hoje restauração, santificação, entendeu? Porque esse é o princípio que leva pessoas a se aproximarem de você, para que você possa falar desse amor, para que essas pessoas possam ser transformadas por esse amor, entendeu? Para fechar, eu queria que no versículo 8 ele fala o seguinte, já terminando, ele fala o seguinte: outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1, Lucas 8. Mesmo em meio a tantas lutas, os que buscam a perseverança, os que vivem pela fé em Cristo Jesus, os que se permitem ser tratados, pastoreados e que buscam pessoas que sejam bênçãos em sua vida, esses sim dão bons frutos. É uma sequência de fatores, meu querido. Não é só, pum, nascer um frutinho, não é assim não. Várias coisas precisam acontecer na sua vida para que você chegue a ser uma pessoa que dê 100 por 1. Uma pessoa que qualquer pessoa que chegue na sua vida, você é bênção na vida dela. Ela chega triste, sai alegre. Ela chega sem Deus, sai com Deus. Ela chega em dúvida, você ora por ela, Deus dá o discernimento. Então, para você ser essa pessoa que transcende, que contamina as pessoas desse amor, você precisa ser pastoreado, você precisa escolher Cristo na sua vida, você precisa buscar esse Deus de uma forma que consolide esse amor e essa verdade no seu coração, e você precisa entender que você tem que ser bênção na vida de outras pessoas. Amém? Então, sim, o que eu queria falar para vocês essa noite é algo bem simples, realmente é muito simples, mas eu queria que você entendesse que são fundamentos da nossa fé. Talvez você está aqui, cara, sentado numa cadeira eu estou há 30 anos, pouco tempo, 30 anos, aí eu paro e penso assim, poxa, o que foi que eu construí? Aí eu quero que você pense em você e Deus, fala assim, nossa, você está com 30, eu estou com 19, então você tem muito tempo ainda, mas nesse tempo, o que você tem feito? Como tem sido o teu relacionamento com Deus? Como tem sido o seu relacionamento com as pessoas do seu pequeno grupo, da sua comunidade de fé, ou com a sua família, com os seus pais? Queria que você pensasse nisso, queria que você orasse por você agora. Queria que você pensasse nisso, pensasse assim, Deus, quais são as coisas que têm roubado do meu coração, as sementes que o Senhor tem lançado? Eu tenho tanto tempo de caminhada cristã e eu tenho tão poucos frutos. Por que eu tenho tão poucos frutos? Por que as sementes não germinam e frutificam? Por que elas germinam e morrem? Por que eu não consigo a consolidação da minha fé? Por que eu não consigo viver longe dos pecados que envolvem a sexualidade ou que muitas vezes envolvem a autossuficiência e isso me deixa indiferente com o que Deus está fazendo? Por que meu coração é tão fechado? Eu queria que você orasse agora e que você perguntasse, olhasse para dentro do seu coração e pedisse a Deus que desse o discernimento para que você possa realmente entender quais são as barreiras hoje que impedem que você realmente caminhe com Deus em um relacionamento saudável, um relacionamento de vida. Enquanto você ora, eu queria que você ouvisse essa canção, mas que você realmente gastasse esse tempo conversando com Deus e pedindo a Deus o discernimento para que Ele possa trazer à sua memória quais são as áreas, quais são as coisas que precisam ser deixadas, o que precisa ser tratado, o que precisa ser mudado na sua vida. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu medo o vento da sua misericórdia. E então de repente não vejo mais
percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me Meu querido, essa noite, Deus lança a semente dele no seu coração. Eu queria perguntar para você, você que ainda não convidou esse Deus a morar no seu coração, em Apocalipse 3:20 fala o seguinte: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deus quer encontrar morada no seu coração. Se há alguém aqui que já tem frequentado um pequeno grupo ou veio convidado por algum amigo, mas que ainda não fez esse convite e hoje se sente tocado por esse Deus, encorajado por essa palavra a realmente buscar um relacionamento com esse Deus, eu queria que você levantasse sua mão com muita coragem. Se você ainda não teve esse momento na sua vida publicamente de assumir esse relacionamento com Deus, se assim Deus fala ao seu coração e Deus encontra no seu coração hoje uma terra boa para que possa frutificar e dar 100 por 1, eu desafio você a levantar a sua mão como um ato de fé, em nome de Jesus. Você que entendeu essa palavra e tem caminhado com Deus já há um tempo e percebe que precisa mudar alguns aspectos na sua vida para que você realmente se torne uma terra boa, já vive numa igreja, já vive numa comunidade de fé, mas percebe que precisa de consolidação, de busca realmente, eu queria que você, em pé, cantasse conosco essa canção. E esse ato, ele comprova que você entendeu o que Deus falou para você essa noite e você realmente se sente desafiado por Deus a viver uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida de conhecimento da palavra dele. Em nome de Jesus, você que já anda nos caminhos de Deus, mas entende que precisa aprofundar seu relacionamento com ele, se ficasse em pé e cantasse conosco essa canção, em nome de Jesus. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer.
oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me Queria que você abraçasse quem está do seu lado aí. Vamos orar juntos? Abraça a pessoa que está do seu lado aí. Não deixa ninguém sozinho, não. Abraça seu brother aí. Ora por ele aí. Ministra na vida dele uma palavra de oração aí. Uma palavra de vida. Em nome de Jesus. Pai Celestial, nós te agradecemos por esse culto, ó Pai, que o Senhor fala aos nossos corações, ó Deus. Nós te agradecemos pela alegria que o Senhor nos dá de vivermos contigo, ó Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus gracioso e tem projetos que envolvem as nossas vidas, ó Deus. Pai amado, que essa noite a Tua palavra seja completada nos corações aqui presentes, ó Pai. Que a alegria, que a paz que excede todo entendimento, ó Pai, se faça presente em cada coração, Pai. Que cada jovem, cada adolescente aqui presente possa caminhar com alegria, consolidados na Tua palavra, vencendo os desafios, ó Deus, e a cada dia frutificando, ó Pai, dando os frutos, ó Pai, em 100 por 1, e que as pessoas que passarem pelas nossas vidas sejam alcançadas pela Tua graça. Em nome de Jesus nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Boa noite, meu querido. Boa noite, vai com Deus. Uma salva de palmas para o nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe vocês.